Fala pessoal, vamos chegando. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Fala Pezito. Tudo bom? Na paz, graças a Deus. Boa Boa noite, noite. Cravo. Boa noite, Branquinha. Boa noite, Pichote. Uma pronta recuperação aí para você, meu brother. Mais cedo do que tarde já esteja zerado. Simbora, simbora. Boa noite, Tuzo. Bom ter você com a gente aí, meu brother. Salve, salve, meu brother. Bom ter você aí na formação. Maravilha. Galera, como de praxe, vou dar aquele tempinho hábil aí para o pessoal ir entrando, tá bom? Que bom que deu certo para participar. Sei que a correria sua é grande também, mas como eu já te disse, né? Sua presença aqui soma muito por tudo que você desenvolve aí através da capoeiragem. Sempre bom poder ter você participando e opinando e construindo aqui com a gente, né? Essa, esse método para fazer a diferença na vida da criançada. Como de praxe, vou dar aquele tempinho para a galera ir chegando, tá bom? Para a gente iniciar. Hoje temos um tema muito legal. Eu vou fazer uma explanação inicial e depois vai ficar aqui por conta da mestra Sueli e da Manduca da Praia, que vão estar conduzindo hoje. Para quem não pegou nossa camisa ainda, hein, galera? Camisa maravilhosa feita em dry fit. Vamos combinar aí de se encontrar. Segunda-feira eu estou de volta em Brasília. Se encontrar durante a semana para eu poder entregar para vocês. Mestre, falando nisso, eu fiquei de pegar com o senhor, eu preciso pegar com o senhor a camisa do Mestre Pouca Sombra, que eu vou encontrar com ele no Maravilha. sábado. Aí na semana eu pego com o senhor, pode ser? Fechou, com certeza. Combinado Beleza. já. Terça-feira a gente está ativo novamente aí nos treinamentos. Terça-feira vou tentar ir. Beleza. A camisa ficou muito legal, Toso. E como o Pichote está falando, o material da camisa também, né? A malha ficou, pô, sensacional. Aquela camisa que com certeza a gente vai poder usar muito aí e representar, né, cara, esse encontro de tantas pessoas boas com os mesmos objetivos, né? Que é fazer esse crescimento, né? Que a gente possa ter esse crescimento profissional, né? E a formação aí, ó, o principal objetivo dela é justamente esse, né? A gente poder juntos construirmos isso aí e ficar cada vez mais fortes, né? Ter mais qualidade aí nas nossas aulas e transformar Brasília, de uma maneira geral, numa referência muito grande para o mundo todo. Essa é a ideia principal. E com essa formação, né, que já vem de longos tempos, né, e desde o ano passado a gente vem com essas turmas, e a ideia é que a gente consiga dar continuidade e seja constante, né? Todo ano a gente possa estar trabalhando com essa formação e ter esses encontros. E aí nos possibilita estar passando, né, cara, um pouco do que a gente vivencia, o que vocês vivenciam também. Então, tudo isso proporciona uma riqueza muito grande, possibilita muitas coisas. Fala, mestre Barba, boa noite. Seja bem-vindo.
Galera, lembrando que esse é o nosso 7º encontro, né? 7º encontro da formação. E no próximo a gente fecha o 2º módulo, mas ainda temos aí mais 4 módulos para frente e vão ter os encontros presenciais também, tá? Para aplicação desses conteúdos, criação de novas possibilidades. Então, é legal também, podem convidar à vontade, né? Quem tiver interesse aí dentro do círculo de amizade de vocês, de somar aqui conosco. As inscrições aí, as portas estão totalmente abertas, beleza? Oi, Du. E aí, Dani, tudo bem? Tudo. Du, vou deixar o E aí, áudio, Dudu? o vídeo E aí, fechado, Ariana? que além da gente Aham. estar E na aí, mão, Dudu? Olho doendo. a Ariana tá com o olho Tô com mal. o olho doendo. Mas eu tô Beleza, não tem presente. problema não. Só Pode vai, deixar só vai, fechado aí. só vai ficar com o vídeo fechado, tá? Tranquilo, tamo junto. Então tá. Beijo. Beijo. Show. Tira aqui. Eu não sei fazer. Aí você tirou. Aí aqui. Top. Mais 2 minutinhos aí para a gente iniciar, tá, pessoal? Maravilha, pessoal. Respeitando aí o prazo, né? O tempo limite para a gente iniciar, sempre levando em conta e entendendo que a pontualidade é importante, mas também compreendendo que muitas vezes as pessoas estão na correria ainda para lá para cá, não conseguem entrar no horário certinho, mas aí a gente se faz valer do horário que foi combinado previamente, tá bom? Hoje nós vamos ter um tema muito legal, né? Que é justamente falar sobre o brincar, né? Na capoeira, porque é muito importante a gente ter o entendimento, né? Que é a brincadeira de capoeira, diversão e desenvolvimento, né? Que através dessas palavras, né? Que hoje vamos ter, são 4 palavras-chave, né? Que a gente vai trabalhar hoje, né? Que é justamente brincadeira, capoeira, diversão e desenvolvimento. No meu entender, não tem como a gente trabalhar com capoeira, principalmente voltada para esse público, nosso público-alvo, né? Sem ter a brincadeira diretamente envolvida nas nossas aulas, né? Vamos colocar que eu sempre boto aqui para vocês, que se eu fosse hoje ensinar a capoeira do jeito que eu aprendi, principalmente para as crianças, né? Com certeza não teria tanto sucesso igual a gente tem hoje em tantos núcleos de ensino e se tornando uma referência
nessa área, né? Principalmente no que diz respeito à capoeira no ambiente escolar. Então, a brincadeira vai estar muito, 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 muito ligada, né, ao sucesso das nossas aulas. Ah, isso quer dizer que minha aula vai ser uma aula apenas de brincadeira? Lógico que não. Mas a gente pode fazer uma abordagem dentro desse contexto, no qual a gente coloca a brincadeira como uma alternativa e um fator preponderante para que a gente possa desenvolver as aulas e, ao mesmo tempo, desenvolver a habilidade das crianças, né? O desenvolvimento das habilidades, que é uma das palavras que a gente tem como base hoje para o nosso trabalho dessa noite. Então, a gente criar possibilidades e alternativas para nossas aulas, agregando toda a fundamentação da capoeira, as tradições, né? Os fundamentos, a brincadeira, isso proporciona um ambiente altamente saudável, né? No que diz respeito ao ensino das crianças. E se a gente for parar para pensar, lógico que não corriqueiramente, né? Mas até mesmo com o público adulto, quando a gente cria alguma nuance, alguma dinâmica que traga esse brincar, a gente cria um envolvimento até mesmo dos adultos, né? A gente cria esse envolvimento. Por que eu falo isso para vocês? Porque a gente pode, se a gente for parar para observar, o que o brincar vai remeter? O que o brincar vai remeter à nossa ideia, ao nosso pensamento? Quando a gente fala de brincar, isso aí traz o quê? Vai lembrar do quê? Da nossa infância, né? Então, criar essa associação da nossa infância, né, com a palavra brincar é importantíssimo, já que tudo que remete à nossa infância vai nos remeter a coisas muito boas, como nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, nosso tempo de criança, né, o tempo que a gente estava dentro da escola, o tempo no qual a gente não tinha responsabilidades que a gente tem hoje como adultos, né, de conduzir uma família, de pagamento de conta, né, enfim, de todas essas coisas que a gente tem, que são corriqueiras da vida adulta, né, e que, com o passar do tempo, acaba que a gente vai se engessando, né, vai se engessando. Então, como o Pichote está colocando aqui, que o lúdico é mais... Tudo que leva ao lúdico é mais gostoso, né, independente da idade, justamente. Lógico que com treino... Fala, Braz, boa noite, seja bem-vindo aí. Então, tudo que a gente cria como alternativa lúdica... Boa noite, Braz. Saudade de você aí. Eu vi que está na correria, mas que bom que deu para estar com a gente hoje. Então, o que acontece, né? Tudo que a gente associa, né, a essa questão do brincar, então, independente da idade, a gente cria dinâmicas e possibilidades para nossas aulas, né? E hoje o mundo moderno cada vez mais engessa essas possibilidades, porque as crianças cada vez mais elas sabem menos brincar, elas sabem menos se divertir, né? O que a gente entende é que, através da questão, qual que é a diversão hoje principal? É o joguinho no celular, entendeu? Pô, isso não é brincadeira, né, cara? Brincadeira era você subir em árvore, era brincar de pique-esconde, era brincar de polícia e ladrão, entendeu? Era brincar de pique-pega, era pegar as bicicletas e ir para um riacho, né? Andar no meio de uma trilha. Então, eram coisas que nos traziam... as habilidades eram muito despertadas através disso, né? E hoje, com essa tecnologia que acaba embaralhando um pouco o meio de campo, se a gente parar para observar, ela ela pode ser usada de forma positiva, mas ela, ao mesmo tempo, engessa, porque aqui o moleque está no intelecto o tempo todo, né? Descobrindo ali possibilidades para poder desenvolver dentro de um joguinho, né? Mas quando vai subir numa árvore, porra, não consegue subir numa árvore, entendeu? Não consegue atravessar um tronco que está no meio de um riachinho, que você tem que ir andando naquele tronco de árvore que caiu para atravessar de um lado para o outro, né? E na minha infância, particularmente, eu pude viver muito isso, né? Os esportes com bola, as brincadeiras, né? Sete cortas,
né? Brincadeiras como bete, né? Brincadeiras como polícia e ladrão, como eu já falei, pique-esconde, pique-pega, né? Então, como a Branca está colocando aqui, é mente ativa e corpo travado, justamente isso. Então, a gente acaba criando analfabetos, né? No que diz respeito às habilidades motoras, né? Intelectualmente lá, muitas vezes, para aquilo especificamente também, né? Quando você está jogando um joguinho, você cria uma habilidade para aquilo. Mas essa habilidade nem sempre vai ser para um contexto geral de mundo, entendeu? Então, eu quis abrir falando um pouco sobre isso, porque para que a gente tenha justamente a noção do que vai ser trabalhado hoje pela mestra Sueli e pela contramestra Manduca, em cima do que é o brincar, né? E a gente hoje sabe, né, quem trabalha com a capoeira diretamente ou quem tem a intenção de trabalhar, sabe que se não houver esse brincar, as aulas ficam desinteressantes, né? Você não pode pegar um menino, botar para gingar a aula inteira, depois botar para esquivar, fazer golpe, mas no meio dessa condução de aula, né, não ter alguma atividade recreativa. Eu sempre condiciono, né, dentro das minhas aulas, por exemplo, a questão da brincadeira. Se é uma turma boa, a gente pode fazer uma brincadeira de aquecimento. Se é uma turma que dá trabalho, a gente pode fazer uma brincadeira de finalização da aula, né? Até mesmo como uma maneira de você premiar o bom comportamento que eles tiveram durante a aula, né? Isso é importante. E, independentemente também, a gente, através desse mecanismo da brincadeira, a gente consegue envolver bastante as crianças, né? Ano passado, no projeto mesmo, a gente pôde visitar vários núcleos, né? Um deles é do Pichote, que está aqui, e ver a alegria das crianças, que está na capoeira, ainda poder estar brincando, se divertindo com os amigos, e aí depois vem uma questão da roda, do instrumento, poder aliar todas essas possibilidades aí e criar uma corrente com elos fortes, né? E cada elo dessa corrente a gente possa trabalhar um sentimento para que as crianças se interessem, né? Eu vejo que, através do método, que deu bastante certo, né? E vem dando muito certo, a gente consegue, além de envolver as crianças, fidelizar também, entendeu? Então, eu vejo a fidelização como um fator muito importante, porque hoje você pega uma criança para treinar, tá bom, ela vai treinar com você o quê? Um mês? Vai treinar 2 meses? Como que eu vou fazer para manter essa criança por mais tempo treinando? Quais são os atrativos que a minha aula vai trazer para que eu possa fidelizar essa criança e que ela possa começar comigo ainda saindo das fraldas ou até mesmo usando fralda, e lá na frente, na pré-adolescência, na adolescência, continuarem treinando e terem o interesse de continuar treinando, né? Porque para o adulto, se a gente for pegar, até para o adulto já é uma coisa complicada. Quantos adultos você recebe que fala assim, pô, meu sonho é ser mestre de capoeira. Ah, vou treinar até minha morte, isso e aquilo. E aí o cara treina 1 ano, 2 anos, para. Treina 5 anos, para. Tem gente que treina 10, 15, 20 anos, chega numa graduação altíssima e para de treinar capoeira, entendeu? Então, isso aí é um fator de... Boa noite, Pajé, boa noite, Andorinha, boa noite, Nina. Boa noite, quem mais chegou agora? É o Braz, eu já falei. Então, boa noite a todos que estão chegando. Tá? Estou fazendo uma introdução e a mestra Sueli e a Manduca vão conduzir o assunto aqui e a gente vai estar escutando e aprendendo também. Né? Então, como eu estava dizendo, você vê que até mesmo a questão dos adultos, né, que treinam tanto tempo, e lá na frente, pô, do nada, assim, do dia para a noite, a pessoa fala, não vou mais treinar capoeira. Perde o interesse, vai fazer uma outra modalidade e tudo. Então, a gente precisa estar alimentando, né, esse sentimento. Se eu for falar por mim, né, a capoeira é uma coisa que eu alimento todos os dias. Todos os dias eu alimento através de uma música, de um sentimento, de assistir alguma coisa, né, de uma lembrança, de uma memória, de vislumbrar um futuro lá na frente também. Então, todo dia eu faço esse exercício, né, que é super importante, e
confesso para vocês que nunca me passou pela cabeça deixar de treinar capoeira, nunca me passou. Nunca. Desde que eu iniciei, nunca me passou pela cabeça, por mais que eu tenha tido dificuldades, tanto na execução dos movimentos, como nas situações relacionadas aos seres humanos, que é o que, muitas vezes, o que mais é um contexto mais desanimador, né? Então, se a gente for parar para pensar, se com um adulto acontece isso, imagina uma criança que chega numa aula e aí ali assiste aquela aula, e aí aquela aula não é uma aula dinâmica, não é uma aula alegre, não é uma aula divertida, não é uma aula que ele compartilha, não é uma aula que tem cooperação entre as crianças, que tem desafios, né? Então, tudo isso a gente precisa exercitar através da brincadeira, vai ser uma ferramenta-chave para que a gente possa exercitar tudo isso, ferramenta-chave, tá? Então, desejar meu boa noite a todos, tá? Fico feliz de ver todos que estão aqui presentes hoje, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas conseguem entrar, mas eu estou vendo que tem muita gente que não está conseguindo entrar, que depois estão assistindo pelo YouTube, né? Conseguem assistir às aulas, então tudo isso faz com que a nossa formação tenha cada vez mais força, beleza? Estou aqui com vocês, né? Vou escutar aqui, aprender e poder, ao lado da mestra Sueli e da Manduca, opinar no que a gente achar pertinente também. Fechou? Vamos nessa, galera. É um troca-troca aqui, gente. Boa noite a todos, a todas. Que bom rever vocês, gente. Muito feliz. O mestre sempre com suas introduções maravilhosas, viu? Aqui, Manduca está aqui. Boa noite a todos. Oi, gente, fico muito feliz em ter vocês aqui hoje para um bate-papo, para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que é muito bacana, né? Que é brincadeira de capoeira, né? E diversão, e movimento, tudo que a gente gosta, né? Tanto Nina com a dança, tanta gente com a capoeira, tem outras modalidades que o pessoal aí tudo administra, tudo está envolvido, né? Fala sobre diversão, sobre brincadeira, sobre movimento. Então, é muito legal, muito importante a gente falar sobre esse tema hoje, tá? E é em qualquer modalidade. Se vocês hoje pararem para dar uma observada em YouTube, em qualquer rede social, você vê que tem lá as modalidades, natação, handball, voleibol, o que for, né? Capoeira, dança, tudo, vocês vê crossfit, você vê que tudo está com brincadeira, diversão, com os movimentos, inclusive. Então, isso que é bacana, isso que é legal. Então, a gente está vendo que o caminho é esse mesmo, gente. A criança, ela precisa brincar, ela precisa se movimentar. A criança, a partir do momento que ela nasce, ela já nasce querendo fazer algo, querendo descobrir, querendo estar ali envolvida, pertencente àquele mundo que ela está ali, né? A gente já está crescido, já está desenvolvido, ela não. Então, ela vai vir, ó, desenvolvendo, isso é movimento, isso é o tratar do brincar, né, da diversão. Então, a gente tem que estar pertinente a isso, a gente tem que estar nesse contexto de que... E tudo é muito rápido. Quando você vê, passou. Já era, e você fala assim, e aí? Minha criancinha, né, meu bebê está com 23 anos, o que que eu fiz, né? Então, a gente tem que entender e perceber, e vamos lá, isso eu estou falando assim, não só com os nossos alunos, até mesmo com os nossos filhos, com algum sobrinho, com qualquer coisa que seja que esteja envolvida conosco, né? Não é só na escola, não é só no ambiente que a gente está na nossa atividade, até mesmo com os nossos familiares, como eu mesmo, né? Eu tenho a Amandinha, né? Ela mesmo foi um processo que a gente teve maravilhoso, que era no período que eu tive a Amandinha, que a gente estava em construção do nosso trabalho, que graças a Deus eu tinha ela, porque ela foi um exemplo. Ela que vinha trazendo as informações, ela que a gente observava, ela que a gente tomava as nossas conclusões, comparava com as outras e falava assim, não, cada um tem seu desenvolvimento. E com os estudos a gente foi construindo, né, conseguindo chegar em algum lugar que ainda está dando certo, que claro que todo dia a gente está em trocas, e a gente vê que tem que ter essa mudança, porque cada vez mais a mudança está assim, rápida, ligeira. Quer falar alguma coisa, Manduca? Não, pode continuar.
Você tem coisa para falar, dona Manduca? Tenho. Então, assim, o brincar, né, ela faz com que a criança conheça o mundo, né? Ela se comunique com o mundo através do brincar, porque ela proporciona muita alegria, divertimento, promove, né, também o desenvolvimento intelectual, a criatividade e a estabilidade emocional, né? A cada passo que a criança vai desenvolvendo e aprimorando suas capacidades motoras. Então, é muito importante o brincar, né? E já vamos começar questionando. Eu quero que vocês me falem, né? O que é o brincar para vocês? Pode levantar a mão, Pode escrever, fique à escrever. vontade. E Branquinha falou assim, o corpo fala. E o corpo fala. O corpo fala bastante. Tem muita criança que não, às vezes não fala, que às vezes não consegue se manifestar, né? Não consegue dialogar, e através dos movimentos corporais ela consegue passar para ela, ele é um desabafo. Às vezes você acha assim, nossa, essa criança birrenta, essa criança tá não sei o quê, bota várias coisas que não é isso. O corpo dela está falando por ela, e você tem que parar e observar e entender, porque o movimento corporal, ele fala, e muito fala. Podem falar aí, gente, agora com vocês. Deixa eu ver aqui. O que é brincar para vocês? Ajuda aí, Titica. Ajuda aí, gente. Pode mandar no chat. Ou se você... A Branca quer falar. Pode Branca... Bota ela lá. Espera aí só um minutinho, Branquinha. Deixa eu destacar você. Agora foi? Boa Ai, noite. foi. Ai. Boa noite. O brincar, para mim, é uma forma de se expressar, né? Você expressa seus sentimentos de alegria. E aí é um leque muito grande, né? E através da brincadeira você vai desenvolvendo toda a mobilidade da criança, né? Você consegue, vou pegar aqui uma brincadeira, por exemplo, que é antiga, antiguíssima, né? Pular elástico, né? Mas através dessa brincadeira de pular elástico, você consegue direcionar, né, a criança, a lateralidade, frente, trás, a coordenação motora de pular em cima, e ao mesmo tempo ela está tão concentrada ali e ela não percebe na verdade, o que ela está trabalhando o corpo dela, né? Mas ela está brincando. É uma forma de você se expressar e trabalhar o corpo, né? Coordenação motora. Isso mesmo, Branquinha. E outra coisa que eu quero que você me fale. Qual brincadeira que você mais gostava, se lembra, assim, da sua infância, gosta? Mestre, eu acredito que é difícil alguém aqui conhecer, porque eu já tentei ver isso no colégio, né? Mas é claro que eu não ia colocar em prática, porque com criança é mais difícil. Mas é o pula-tábua. Pula-tábua já? É. Você é uma tábua enorme, grande, né? E embaixo dela tem um rolo, um tronco. E fica um de um lado em cima da tábua, o outro vem e salta em cima. Aí o outro pula, entendeu? Nossa Senhora! E aí, Você pula-tábua. Você vai desenvolvendo, né? Eu lembro que a gente, quando pulava, quando subia, batia polichinelo, abria a perna e voltava. Olha a habilidade. Era tinha que ter você fazer hoje em dia, Branca. Era interessante você fazer hoje em dia e ver as habilidades das crianças. Quando você pular na tábua, ela subir e gritar. E depois te plafte no chão. Entendeu? Excelente essa brincadeira. Isso é maravilhoso. Mas era uma brincadeira que eu gostava muito de fazer, entendeu? Porque na minha época, quem ia mais alto, né? E fazia no ar os movimentos, pulava, quando no alto você girava, caía de volta em cima da tábua, aí você caía de costa, né? Em cima, em pé, né? Eu imagino o contrário hoje, viu, Branquinha? A gente vai ter que ver quem é que vai cair pior no chão, entendeu? Eu imagino assim, entendeu? É uma brincadeira da minha época que a gente fazia e que já não dá, né? Para essas crianças, entendeu? O elástico, né? A corda, pular elástico, amarelinha, já dá para fazer. Eu faço bastante com as crianças. Muito bom, mas é isso mesmo, mas são brincadeiras que hoje em dia é muito complicado de você fazer. Essa é uma boa, de equilíbrio, de coordenação, é excelente, mas se você botar a criança, você tem que preparar ela bastante
E você não vai ter esse tempo hábil, né, para preparar várias crianças numa turma imensa para essa atividade, né? Você vai ter mais dor de cabeça do que um preparo, entendeu? É complicado, mas você vê, antigamente era O assim. tipo de brincadeira que É. é hoje para a que você brincava antigamente. Devido aos joguinhos, à internet, enfim, séries, enfim, essas coisas, né, que existem hoje em dia, a gente está aí, né? É. Mas é isso, no mundo moderno é isso aí. Mas é esse sentimento que a gente tem que levar, né? Que você ficava feliz, se divertia, e até hoje você lembra, e aí só de você estar falando, você já demonstrou sorrindo. Então, são coisas que te remetem a coisas boas, entendeu? E é justamente isso que é o brincar. Fazer você querer mais, ter sempre lembranças positivas e não algo negativo. Né? Isso. É isso que é o importante que a gente tem que colocar nas nossas aulas. Ó, o Pichote também colocou aqui. Pode falar, Branca. Quando era a brincadeira de pular tábua, ninguém queria parar, a mãe tinha que chamar, entendeu? Era bom demais, nossa. E na época era competição, né? De saber quem ia ser o melhor, né? Hoje em dia a competição é saber quem vai ser o pior, né? Hoje em dia as crianças brigam para saber, quero ser o último, tia. Quem vai ser o pior? Não é quem quer ser o primeiro. É isso, é o mundo moderno de hoje, é isso aí. É. Show, mas obrigada, Branquinha, é isso mesmo. Ó, o Pichote colocou aqui, brincando a gente traz as crianças, as tímidas principalmente, na brincadeira a gente consegue quebrar esse paradigma que a criança às vezes traz. Ó, a brincadeira que ele colocou aqui, eu brincava e competia com a galera da minha rua de atravessar de bananeira pelo quebra-mola. Quem descia perdia a brincadeira. Era massa porque a gente ia atrás de quebra-molas difíceis para ficar mais difícil. Tá vendo? Viu? Muito bom, é isso mesmo, isso é muito bom. Eu estou com uma turminha lá no Colégio Salesiano, que tem uma menina, são 4 irmãos, são três irmãos, né, que estão na capoeira. Os 3 ficam competindo quem fica mais na bananeira, para lá e para cá. E a gente fica só incentivando eles já estão atravessando tudo aqui, daqui a pouco eles atravessam a escola inteira. E a menorzinha que está no top das top. Então, isso é muito legal de se ver que é coisa difícil, entendeu? Diria para botar a mão no chão não é difícil, né? Ainda mais ficar de bananeira, ainda andar. Você vê, né? Mas é isso mesmo, Pichote, valeu. Ó, o pai já botou um momento de descontração para não ficar um treino militarizado, aonde eu falo e eles fazem. Um momento de sorrir, um momento de deixar eles falarem ou tentar contar algo engraçado e no final você escutar do aluno que a aula foi muito legal. Acho que quem falou isso foi a Andorinha, hein? Será? Acho que foi. Bom, talvez não. Parece. Mas, enfim. Não? Tá vendo na Trajeto. Mas isso, entendeu? Então, ó, e hoje eu coloco. Que atravessaram a rua, peguei uma caixa de chocolate. Moderna, entendeu? Deixa eu Muito moderno. Peraí, que o mestre até se animou, porque ele é dessa época. Peraí. Rapidinho. Então, aproveitando essa deixa aí do que o Pajé colocou, né? A questão do militarizado. Porque se a gente for buscar a origem da educação física, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo afora, você sabe que a origem da educação física vem justamente da questão do militar, né? Que era aquela questão do todo mundo em fila, vai, polichinelo, agora desce, faz apoio. Se você parar para observar o treinamento do Exército, Polícia Militar, tudo ainda consiste muito nisso, né? E no início da capoeira, era justamente assim que funcionava. Tanto que até hoje, se você for parar para ver os treinos de muitos mestres, professores, ainda carrega muito essa dinâmica, né, de se puxar o treino assim. Nem sempre com alternativas, nada contra, né, porque isso aí vai fazer parte da construção de uma aula, essa questão do aprimoramento da parte física é fundamental para o sucesso do capoeirista na execução dos movimentos, né? Não tem como você conseguir fazer um movimento, executar um movimento bem, né? Sendo que você está com uma forma física não favorável, que não vai te favorecer naquele momento, tá? Então, só aproveitando essa deixa que o Pajé colocou e frisando que é justamente isso. Se você fosse ver no início da década de 90 e até meados do ano 2000, eram pouquíssimos, né?
pouquíssimas crianças, de fato, na capoeira. Né? Na década de 90, começou a surgir esse fenômeno da criança na capoeira, porque anteriormente, quem eram as crianças? O filho do mestre, o filho de um professor, né? A criança era uma exceção. Assim como a própria mulher, na década de 80 para 90, começa esse movimento da mulher na capoeira também. E, paralelamente a isso, posteriormente, querendo ou não querendo, se existe uma ligação da presença da mulher na capoeira, acaba que a capoeira se torna mais agradável, porque existe ali, né, nesse fenômeno, acabou de me vir uma viagem aqui de uma linha de raciocínio muito louca, mas eu vou expressar para vocês. Então, eu acho que eu nunca tinha feito essa ligação, mas agora surgiu isso na minha mente, que a partir do momento que a mulher também passa a frequentar e ter uma presença mais maciça na aula, abre-se também uma possibilidade que a mãe, né, a mãe está na capoeira, então cria para a capoeira uma identidade que possibilita uma aceitação melhor das próprias famílias. Não sei se eu estou correto nessa minha linha de pensamento, mas é uma coisa que me veio aqui agora, que até então eu nunca tinha traçado um raciocínio dessa maneira, mas que me surgiu aqui, né, e me fez parar para pensar. Porque se a gente for analisar, a presença da criança ela cresce muito depois que a mulher também se posiciona dentro desse ambiente da capoeira, que até então era extremamente masculino, né? E que no passado a mulher não ia para treinar, a mulher ia para responder o coro da roda, ia para dançar no samba de roda, né? Então a mulher tinha um outro papel dentro da capoeira. E aí, a partir da presença da mulher mais forte, se a gente for observar, cresce também a presença das crianças dentro da capoeira. Olha que legal isso, né? Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Eu acho que tem muito a ver um fato histórico com essa ligação do que a gente está trabalhando hoje. Enfim, para terminar meu raciocínio, senão eu falo para caramba, acaba que essa questão do militarismo, que imperava muito nas aulas, né? E que ainda existe, lógico, traços, porque, como eu falei, a parte física é fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto capoeiristas, e a gente tem que agregar esses valores também para as crianças, mas não como uma maneira de punição, como era utilizado antigamente, né? Então, antigamente era o quê? Ah, tu fez uma besteira, vai ali para o canto, paga 20 polichinelo. Então, era muito mais uma penalização e uma punição do que criar-se um entendimento de que aquele polichinelo vai fazer com que ela execute melhor um AU, que ela tenha mais força, tenha mais preparo físico para fazer um macaquinho, né? Então, a gente tirar esse caráter punitivo, né, de uma flexão de braço, porque até hoje, se você observar lá na polícia, ou até mesmo num treino de adulto, quando eu treinava, o cara fazia uma besteira na rua, no treino, vai ali para o canto, paga 20 flexões, depois você volta. Então, era utilizado com um caráter punitivo, né? Então, acaba que isso é aquilo até traumatizante. Quando te mandavam fazer uma flexão, o cara fiz alguma coisa errada, fiz alguma besteira, e o cara está ali me mandando ir para o canto pagar. E não como uma ferramenta de desenvolvimento, entendeu? Das aptidões físicas que vão favorecer ao desenvolvimento através da capoeira. Por isso que o brincar veio com tanta força, e que foi despertando através desses educadores modernos, né, que a gente tem hoje na capoeira e que trouxeram essas nuances do brincar para dentro das nossas aulas. Porque se não tivesse, galera, a gente ia ter um público muito mais reduzido do que nós temos hoje. Tá bom? Só um raciocínio. Boa noite ao meu amigo mestre Ligeirinho, que chegou aí também. Boa noite, Clarice. Sejam bem-vindos. Vamos para cima. Vamos para cima. Queria só contribuir também um pouco, e também, mestre, com a fala da mestre Sueli, de todos, sobre o brincar, né? Claro que a Branca também falou essa brincadeira aí, pular tauba, aqui nós chamamos de gangorra. Brincamos muito desse nosso tempo. E a importância do brincar, com criança principalmente. Como o mestre colocou na introdução, hoje ninguém brinca. Hoje as crianças não brincam mais. É raridade você ver criança brincando. De onde é que elas vão brincar? Na capoeira. Nós vamos trazer ela para o mundo dela. Por isso que as aulas são mais dinâmicas.
E através das brincadeiras, nós contamos a nossa história da capoeira, como o mestre acabou de contar aí, sobre a importância da mulher na capoeira, né, que antes não tinha. E por que as mães vêm trazer as crianças. E quando a mãe vem olhar uma aula de capoeira e tem brincadeira, a mãe apoia, fala, não, aqui é bom, aqui é lugar para o meu filho. Porque além da coordenação motora, psicomotora, espaço e tempo, ela está se divertindo. E nós podemos colocar aí a nossa história. Sempre aqui para fazer o aquecimento, não direto, mas de vez em quando eu coloco, em vez de fazer o aquecimento com petinela e tal, eu coloco a brincadeira do Capitão do Mato. Sim. Brincadeira do Capitão do Mato. Só que primeiro, antes, eu vou contar a história. Quem era o Capitão do Mato? Qual era o objetivo? Por quê? Então, hoje, o Capitão do Mato é o pega-pega, cola-cola, correto? Uma pessoa corre atrás dos outros para colar. Aí já nessa brincadeira, pegou o colequinho, um exemplo, colei a branca, ela vai ficar na cocorinha. Para mim salvar, a Nina tem de fazer uma melodia de frente por cima dela para salvar. Então, nós estamos trabalhando a capoeira e brincando com as crianças. É um dos, né? Que nós temos muitas coisas para trabalhar dentro da capoeira. Então, nós contamos a história da capoeira, ela se apaixona pela história da capoeira, brinca e aprende a fazer a capoeira. E trabalha várias partes do corpo, né? Esse é o brincar que a gente trabalha na capoeira. Isso mesmo. Só para Bom, contribuir Braz, com isso mesmo. Muito bom, isso mesmo. A gente é o pique-pega, né, que a gente faz, só que a gente traz para a nossa modalidade, que é a capoeira. Certíssimo, e eles aprendem. E hoje em dia, as crianças elas querem saber mais, tipo, do porquê, a construção, Elas do estão porquê cada que elas vez estão mais naquela brincadeira, o que que elas vão fazer, quem é o capitão do mato. Então, elas se interessam muito por isso. Então, isso é muito importante. Não assim, pique-pega. Tá, pique-pega. Aí ela fala, tia, que saco você correr. Não, se você contar uma história, que é o capitão do mato, que ele vai pegar, que ele vai... Aí cria-se, entendeu? Uma outra história, algo mais interessante, entendeu? Então, enquanto a gente não tiver essa percepção, entendeu? A gente vai ficar, tipo assim, olhar aquela turma e falar, meu Deus, eu não dou conta, meu Deus, é muito difícil, meu Deus, não é aqui não sou eu, não posso estar aqui, eu tenho que fazer outra coisa. Não é isso. Entendeu? A gente tem que estar atualizado, a gente tem que entender, a gente tem que compreender. Então, cada vez mais, a gente tem que estudar. Ah, hoje eu estudei isso aqui, estou passando aqui para vocês, amanhã pode ser que eu vá estudar e tudo falar, não, gente, esquece aquilo lá, entendeu? Até aqui está tudo ok. Mas daqui para lá a gente vai ter que mudar, entendeu? Então, isso que eu acho muito legal, cada dia que a gente sai para trabalhar, sai para dar nossas aulas, a gente chega em casa, a gente começa a conversar, cada um vai conversando, a gente vai pontuando aqui em casa desse jeito, né? Que os três estão envolvidos, né? Então, a gente chega, a gente começa a pontuar e a gente começa, mas se a gente fizesse assim, se a gente fizesse aqui, e aí a gente vai compreendendo cada um. Então, isso é muito legal, interessante. Eu acho que isso é muito importante para a gente crescer no nosso trabalho, entendeu? Não é menosprezar, não é botar a dificuldade na frente, é entender, compreender e falar assim, não, gente, espera aí. Que todas as vezes que eu tive uma barreira, algo, eu falo, não, espera aí. Vou atrás e, tipo assim, cada vez mais eu absorvo mais as crianças para entender ela, eu estudo, eu vou atrás, entendeu? Tem certas coisas que eu falo assim, meu Deus, é assim agora? É assim, e tem que ser assim, vamos embora, entendeu? Então, a gente não pode ficar com aquelas coisas que já pensou que a gente fosse... Braz, já pensou que a gente fosse reproduzir tudo aquilo lá atrás que a gente aprendeu? Onde que a gente estava? Não tem hoje. Com certeza não estaríamos aqui. Você acha, Nina, que estaríamos aqui? Não estaria branca, a gente estaria aqui, pajé, barba, aqui ligeirinho, magro, ninguém estaria aqui hoje, entendeu? Porque a gente tem que evoluir, não é só evoluir na palavra, é transformar mesmo, é botar na ativa a mudança, entendeu? Isso. Então, bacana, Braz, é isso mesmo, a gente gosta de relembrar o nosso passado? Sim, é bacana, as nossas memórias. E a gente sabe que tem um processo, né, na frente de construção, desenvolvimento, que nos levou a estar aqui hoje, que a gente está aqui todo mundo junto. Sim, Viu, sim. Nininha? Obrigada, E viu, Braz? Acho que o Braz quer falar alguma coisa. E relembrando, mestre Sueli,
a gente contar a nossa história, como a Branca contou a dela, nós estamos trabalhando no nosso Isso. cérebro. Nós estamos forçando a nós voltar ao tempo. E há N maneiras de trabalhar com as crianças brincando, né? Tem várias. Agora, outra que eu lembrei aqui é o vivo morto. Todo mundo brincou, correto? Vivo, morto. Mas se chamar para brincar vivo morto, a pessoa fica assim, ah, tio, pô, vamos brincar agora do Não, escravo. mas O navio negreiro e o mar. O que é isso? Quando eu falar mar, vocês baixam, navio, sobe. Então vai trocando nome e vai trabalhando a nossa cultura afro-brasileira dentro das nossas brincadeiras. isso. Eu uso o brasa do vivo morto, eu uso assim, a maré subiu, aí ele sobe. A maré desceu, desce, maré. Aí a gente vai fazendo isso. Aí a gente faz, eu vou para a Ilha de Maré, aí eles fazem assim, eu vou para a Ilha de Maré. Então é isso, a gente tem uma facilidade muito grande na mão que a gente tem a música, o corpo, então a gente tem esse poder, o conhecimento, a cultura, a história. Então a gente tem assim um leque maravilhoso. É que às vezes a gente não sabe utilizar tudo que a nossa cultura nos traz, brasileira, uma ferramenta assim gigante. Boa aí que a Manduca falou. Além de trabalhar o corpo todinho, estamos brincando e estamos aprendendo a música de capoeira, estamos conhecendo a Exatamente. história. Então, é amplo, né? Show. Muito bom, Brás. Obrigada, viu? Nina? Nininha? Ótima noite. Boa Gente, é muito noite. bom. Eu adoro ouvir vocês, sério. Vocês são sensacionais. Eu tô Isso é aqui. recíproco. Eu amo. Até o Brás falou uma coisa que as pessoas hoje não brincam. E aí eu fiquei pensando assim, né? Por que será, né? E eu sempre falo, né, de perspectiva de mundo, né? Quais são as formas que a gente está vendo. E aí você falou, né? Tecnologia chegando, e aí a perspectiva de mundo muda, né? Para uma coisa menos direta e mais digital. E aí eu estava aqui pensando, vocês estavam falando, o que é brincar? Aí primeiro eu escrevi aqui, né? Experimentar as possibilidades. Brincar é um jeito de fazer. Então, não é o que a gente faz, mas é o como a gente faz, né? Então, brincar tem os seus elementos e é um jeito de fazer. E se a gente vive num mundo que está apresentando tudo muito de verdade, né? Isso aqui é a verdade, esse aqui é o certo, é assim que tem que ser. Não, a escola sempre fez isso, né? Tipo, ó, essa é a história, é assim que essa é a forma que você tem que fazer, se você não fizer assim, tá errado. E às vezes a pessoa pode chegar em pegar caminhos totalmente diferentes, chegar naquilo que o professor está querendo, mas não, tem que ser do jeito que a professora e o professor está falando. Então, a gente já vem com essa perspectiva de mundo muito linear, muito pronta, né? Então, se eu penso que o brincar é experimentar as possibilidades, é um jeito de fazer em que também é possível experimentar as possibilidades, a gente está vivendo num mundo onde a gente não está mais experimentando as coisas, experimentando as possibilidades de uma mesma coisa. Né? Eu só gosto de sorvete de baunilha, e é só isso que eu vou ter. Mesmo que tenham outras tantas, não, mas é aquele que eu gosto. Sim, tudo bem, você pode comer um dia, outro no outro, mas esse lugar de experimentar as possibilidades ela está cada vez mais diminuindo por essa perspectiva de mundo, que na verdade é absoluta e tal. Então, quando a gente vê a brincadeira como um jeito de fazer as coisas, em que a gente pode experimentar as possibilidades, eu sinto que é isso que vocês estão trazendo, né? A capoeira, ela vem porque ela é muito forte, é isso que estão falando, é um leque de possibilidades, como a Manduca está falando, e que gera esse experimentar. E é o experimentar que gera maturidade, não é o tempo. Né? É a gente se implicar na vida, como a gente vai fazer as coisas. Então, eu fico brincando, literalmente, eu brinco o cotidiano, que é o que eu até falei no ano passado, né? Quando a gente estava falando um dos encontros sobre o sentir e esse fazer autoral. Quanto mais a gente experimenta o mundo, quando a gente mais brinca o cotidiano, brinca as coisas, né? Fiz sempre desse jeito, vou fazer de outro jeito. Isso é brincar, experimentar as possibilidades. Então, a gente, quanto adulto, quanto mais também a gente brinca no nosso cotidiano, brinca com as possibilidades, mais material também a gente vai ter, né? Então, é por isso que vocês sempre falam isso, né? Estudo é ótimo, é maravilhoso, mas se você não bota em prática os seus estudos, e
pode ser brincando também, né? Enfim, só queria trazer isso aqui, né? Experimentar as possibilidades é um jeito de ser. Amo Isso vocês, mesmo, gente. Amo Nina. aqui. Muito bom, mas é isso mesmo. Mas olha só, se a gente parar para pensar que as crianças hoje em dia, elas vivem no computador, vivem nesse mundo delas, né, via entretenimento online, o que for, enfim. Se a gente vir para, olha só, a gente vir para um contexto de que a criança está na educação infantil, ela está para aprender, que ela quer descobrir, ela quer acrescentar algo para si. Se a gente traz algo de novo para ela vai se interessar ou não? Se não é o que, se vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu dei um brinquedo para ela de madeirinha, que era o meu que eu brincava quando era pequenininha e construía as casinhas. Ela vai se interessar ou não por não ter aqueles brilhos, aquelas coisas, sendo que a gente tem um contexto que ela está em construção, ela está em desenvolvimento e que ela tem que ter coisas, acessórios para ela construir, para ela desenvolver, para ela entender. Ela vai se interessar ou não? O que você acha, Nina? E aí Diga é o pra- brincar, vem o brincar. Tudo é o como, acabei de falar. Então, se você traz um contexto não é? específico, né? É isso, a aula de capoeira pode ser sensacional, mas pode ser também horrível, né? Dependendo Sim. do como você vai trazer. Então, esse brinquedo ele pode ser sensacional, dependendo da forma que você traz. Você traz de uma forma lúdica, trazendo. Esse cavalo foi trazido numa guerra, a primeira guerra que transformou o mundo, e hoje, a forma. Aqui, estamos aqui para você. A gente leva para o mundo Contexto. da imaginação, né? Da construção, da Exatamente. imaginação. Então, dependendo da fase da vida, da faixa etária da criança, por isso que você tem que entender, para você saber desenvolver a sua atividade, né, através de algo que não é o que ela é acostumada, né? Atual, né? Porque a gente não vai também, né? Não é adequado a gente chegar lá, a criança está na escola durante 4, 5 horas, ficar numa televisão, num iPad, tanto que não é. Se só é 4 horas por dia que a criança pode estar, né, acessível a essa luz, né? Isso aí é lei, né? Não é eu que estou falando, não. Isso aí é lei. Então, eu acredito, então por isso que eu falo que sempre que a gente desenvolve a nossa atividade, faz um planejamento, constrói, mas para isso a gente precisa entender, conhecer a nossa turma, é o principal. Sempre eu falo, gente, vocês têm que conhecer a turma de vocês, entender ela, e aí você vai trazer um planejamento à sua aula, você vai ver o tanto que vai ser rica, que vai ser legal, E são coisas, às vezes, que você fala assim, puxa, nunca tinha pensado nisso, nunca... E você vai ver que vai desenvolver. Você está entendendo? Então, quer dizer, é a maneira, né, de como a gente apresenta. Entendeu? A forma de como a gente vai... Volta e meia a gente está lá na turma, e aí eu não sei se vocês aconteceram isso, vocês falam para mim, faço aquela atividade, tá, do nada uma criança faz um gesto, um movimento, e eu falo, puxa, tive outra ideia. Tive uma outra ideia, aí eu já faço essa outra ideia na aula e tudo, e eu falo, caramba, que legal. Então, quer dizer, quando você começa a ter essa percepção, é porque você está realmente comprometido com a sua atividade, que você está ali para eles, você não está ali até aleatório para receber seu dinheiro no final do mês, você não está ali por acaso, entendeu? Então, volta e meia, hoje mesmo a gente estava estudando, eu e a Amanda e tal, não sei o quê, eu falei, Amanda, estou com 2 atividades que eu acabei de construir, eu falei assim, tipo assim, estava comprometida, né, com o que eu estava estudando, ela estava comigo e a gente conversando. Então, quer dizer, você vê que... E nas aulas são iguaizinhas. A gente chega, o Foca esses dias chegou em casa, amor, olha só o que eu inventei na aula. Eu falei, o que foi? Aí ele, assim, Não foi entregar, não, que isso aí vai ser... Não entrega, não, que é surpresa. que começou a falar da macarronada, outro começou a falar do estrogonofe, mas ela fala de massa, de macarrão. Você vê, Uma coisa simples. que eles fizeram a capoeira, você estava treinando a ginga, o movimento, começar daqui a pouco a falar sobre Esse eu vou dar na aula prática. as comidas que eles gostavam, que Então, são spoiler. e tudo bem, só um pouquinho de spoiler. E aí, você vê. Não é para dar spoiler, porque eu vou trabalhar na parte prática, isso aí. Vai, mestre, foca. Eles não
Nada, você vai entender. Ó, Então, quer dizer, Entrega aí, mestre Sulei, para nós, entrega. Entrega para nós. entrega, né? Entrega, né? eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo. Então, quer dizer, gente, é uma coisa simples. Quando você está envolvido, você vê que, tipo assim, aquela coisa, gente, é difícil, são tantos alunos. Você vê que rapidinho passou. Aí você assina, você fica, tia, já acabou, já acabou, para esse já não, mas na próxima tem mais. Então, a gente tem que estar ali comprometido, entendeu? Você vai, às vezes você sai de casa, você fala, é aquela turma. Eu falo assim, é aquela turma que eu quero mesmo. Eu sempre falo assim, é ela que eu quero. Ela gosta de ela para você. Ela gosta de pegar as Babaceiras que me dão trabalho, que não sei o quê, porque aí eu vou se envolver, gente. Se eu não tiver eles, eu Se der certo com eles, é uma foto para as meninas. Aí você só lá, tia, cara, legal. não tem uma dificuldade, não tem nada. Eu sou quem mais. Tá tudo bacana, tá tudo legal, né? Não dá, né, gente? Então, eu só gosto daqueles que me botam lá, que falam, que me desafiam, eu desafio ele, e assim a gente vai. E é isso que eu acho que vocês todos têm que ter, né? Assim, do meu particular, da minha vivência, né? Que eu tive em escola, é isso. E sempre eu paro, eu fico refletindo, eu falo, é ou não é, mudou, não mudou, continua, não continua. Então, sempre você tem que estar se perguntando, vendo se está ok, questiona. E aí você vai, entendeu? Você vai. E é em qualquer modalidade, entendeu? Não é só capoeira, não é só musculação, não interessa, entendeu? Você vai embora e você vê que tudo flui melhor. Tudo foi melhor, gente. Eu vou falar isso para vocês que é a verdade. Hoje eu vi um depoimento da mulher que ela pegou e falou assim, né? Uma professora, inclusive de Brasília, boa a menina. Ela falou assim, gente, o tanto de coisa que eu errei na minha profissão, o tanto de coisa que eu errei, mas eu errei e depois eu falei, não, tá errado. Ela refletiu e viu que ela estava errada. Entendeu? E aí ela foi se especializando, ela foi fazendo curso, aí que ela percebeu que ela tinha cada vez mais fazer mais curso, entender mais, compreender mais, mas até então ela fala, entendeu? Foi em 2022 o depoimento dela, foi até 2022, ela falando que errou muito, entendeu? E que ela falou assim, meu Deus do céu, como que eu era desse jeito? Mas às vezes não é que ela era, às vezes o momento, o tempo, a época, era dessa forma, entendeu? Eu acho que o treinamento assim forte, tudo tem que existir, mas para pessoas que realmente estão nesse treinamento de competição, tem que ter, mas com a criança é diferente. E ela falou assim, não, gente, como que eu podia ser dessa maneira? A criança estava me falando algo e eu não estava compreendendo. Entendeu? Então, a gente tem que refletir, a gente tem que ver que não está errado, que não está dando certo. Se você sai da sala e todo mundo fala que foi bacana, a criança sai feliz, você fala, beleza, mas depois se você não pode dar uma melhoradinha, se não dá para ajustar aqui, ali, entendeu? Sempre diz o mestre Val que eu sou muito sistemática, né? Mas eu acredito que não seja, gente. Ele diz que eu sou muito sistemática, mas eu não seja, não. É porque realmente eu paro, penso, e eles também sabem que a gente chega em casa, a gente conversa, a gente fala, um fala, outro fala, e assim vai. Gente, vou parar de falar, porque tem muita gente que falou aqui, né? Aqui a Branca colocou que trabalha a fantasia e a imaginação da criança. Excelente. Isso mesmo. A Clarice colocou que ela fala na escola que a gente trabalha de brincar, mas não brinca de trabalhar. Boa. Perfeito. Perfeito. O Pichote colocou, volta ao nosso subconsciente buscando as coisas boas que vivemos, com certeza. Boa. Pajé colocou que é um momento de experimentar, acertar, errar, mudar, crescer e aprender. O Pichote colocou que a capoeira permite a quebra dos paradigmas total. E a Branca colocou que é a construção a cada aula. Realmente. É isso mesmo, gente. Então, a gente está falando um bocado, porque você vê, né? O assunto começa a ficar interessante quando a gente tem pessoas envolvidas assim, você vê que vai embora, entendeu? E o que a gente tinha que falar aqui já. Mas olha só, isso. Quem foi que falou ali, Amanda? O quê? Vira aí um pouquinho, sobe um pouquinho. Acho que foi a Clarice. Foi a Clarice? A gente brinca de trabalho. Ah, boa. Essa aqui que a Clarice falou. Isso aqui eu ia até falar no final, mas eu vou falar agora que ela falou. Falo lá na escola que a gente trabalha de brincar, mas não brinca de trabalhar. Boa. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês.
Vocês já viram assim, a criança chegar e o pai chega assim, e aí, minha filha, como foi a aula hoje? Aí a criança fala assim, hoje foi só brincadeira, isso principalmente na educação infantil. Hoje foi só brincadeira. Quem já ouviu falar sobre isso? Aí, fala aí, gente. Aqui, ó, ligeirinho, quem mais? Quem mais? A Branca, o Brás. Branco, Brás, né? Então, aí o pai fala assim, chega em casa e fala assim, pô, meu filho tá só brincando, né? Não, tá só brincando, né? Então, o que eu acho importante quando a gente tem quando se escuta, né, algo dessa maneira, e geralmente quando chega nas reuniões, né, de escola, aí o pai fala, não, minha criança fala que ela só brinca, que ela não sei o quê, né, principalmente na educação infantil, né? Só que, gente, quando a gente está dentro de uma escola, a gente tem um planejamento de nossas aulas. Inclusive, a gente tem algo que a gente tem que se chama BNCC, que lá está escrito, né, na educação física, ou na educação infantil, o que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que conviver, que a gente tem que brincar, participar, explorar. Então, é através disso que a gente vai construir as nossas aulas, entendeu? Então, aí o pai vem perguntar para você e fala assim, meu filho está só brincando na aula? Aí você vai e fala, não, que a gente está construindo através da brincadeira, através disso que a gente está construindo, enfim. Você não convence o pai, né, de que realmente a criança está brincando e que ela está se desenvolvendo. Aí, o que você vai falar para o pai? Pai, vem cá. Porque quando você brincava de pique-esconde, você fazia de pique-pega, de pique-ponde, esconde, o que você fazia? Você não contava? 1, 2, 3, 4, até... não, agora conta até 100. Não, agora até conta até 150. Agora conta até sei lá quanto. Nessa hora, você estava fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando a matemática, não é? Você não estava trabalhando a matemática? Mas isso a gente faz na educação infantil, com a criança. Então, é uma brincadeira onde ela está aprendendo. Você está entendendo? Então, a gente tem que levar ele para o período dele, de quando ele era criança. Entendeu? Mas para isso você precisa saber, né? Mas para isso a gente precisa saber, entender e explicar, né? Que através do brincar, entendeu? A criança desenvolve. Aí a criança chega em casa, depois de um período, e fala assim: pai, o movimento da capoeira que eu aprendi, aí faz um movimento, faz o outro, faz o... Aí o pai fala: meu filho está aprendendo. Mas ali, naquele momento que ele saiu da sua sala de aula, ele achou que o filho não estava aprendendo, né? É isso que sempre acontece. Aí, depois de um determinado período, ele fala, realmente ele está aprendendo. Então, é bom vocês explicar, botar para ele, né? Botar lá. Por isso que eu botei vocês para voltar lá na infância de vocês, para vocês entenderem que aquilo marcou para vocês. Correlacionar, entendeu? Que aí ele vai lembrar, ele vai entender, ele vai falar assim, realmente, ela tem razão, ele tem razão. Você está entendendo? Porque tudo está relacionado. Tudo está relacionado, entendeu? Então, isso é bem bacana da gente, que às vezes a gente fica assim... E a outra coisa que eu falo também para vocês é, tipo, fazer eventos, entendeu? Cada trimestre, cada semestre, faz um evento para o pai lá ver o desenvolvimento do filho, o que ele está fazendo, né? Instigando, e ele o que está sendo, o que tá sendo feito, né? Trabalhado pelo seu filho. Às vezes a gente teve agora no final, a gente botou, né, um aluno no Mestre Foca, ele cantando lá numa apresentação no estádio, cheio de gente lá no ginásio, lotado de pais, alunos. O menino pegou o microfone e começou a cantar, parecia um cantor. E autista. E ele é autista. Menino, emocionou assim, entendeu? Que, tipo, o Brás. Tá, Brás. Deixa eu só terminar, Brás. Então, os próprios pais falam assim, meu Deus, eu nunca tinha visto essa habilidade do meu filho, e ele pegar, e ele querer, e ele estar ali presente, e ele... Então, quer dizer, são coisas que você também, às vezes, tem que pensar, entendeu? Às vezes o pai não vai ver, às vezes não está passando por ele, mas você vai... E nem o pai acredita que a criança pode fazer aquilo, né? Entendeu? Então, isso foi muito legal que aconteceu. Ver o pai filho as lágrimas. Entendeu? O Brás quer falar alguma coisa aqui? Pode falar, Brás. Sim, como a senhora falou sobre alguns pais chegam e falam que o filho só brinca, aí a Amanda colocou um ponto bem importante, né? Você tem que saber fazer. Aí entra o profissional que nós somos.
Nós estamos brincando para você pensar em brincadeira. Mas antes de nós vir aqui dar aula para o seu filho, nós estuda, nós fazemos aqui eu trabalho com plano de aula. Antes de eu executar as aulas, eu faço plano de aula. Então, durante um mês, o seu filho vai aprendendo por etapa. E isso que você pensa que é brincadeira, futuramente você vai rever o resultado. E foi onde aconteceu, como o mestre Felca falou. Aqui no ano passado, em novembro, nós peguei uma escola e eles contaram a história dos instrumentos. Então, os pais ficaram tudo, meu Deus, como é que pode, como é que eles aprenderam isso? Então, isso foi por etapas. Você pensava que é brincadeira, mas você viu que não é brincadeira. Essa brincadeira tem um resultado, tem um porquê essa brincadeira. Qual é o objetivo dessa brincadeira? Que nós trabalhamos para chegar num resultado, né? Justamente. E se nós, como a Manu falou, se nós não saber responder os pais, é mesmo, você só brinca. E aí? Se nós não estiver estudando para poder falar para os pais, que não é só uma brincadeira, que trabalha a coordenação motora, psicomotora, tá na BMCC, como a senhora colocou aí, que é obrigatório. Então o pai já vai, não, essa aula aqui é diferente, esse professor é diferente. E a nossa capoeira... Mesmo, a nossa e a capoeira gente já tem... não, pode falar, que depois eu falo. Aí a nossa capoeira vai ganhando mais respeito, porque tem profissionais comprometidos com a capoeira. E sabe falar da capoeira, e sabe por que ele está passando aqui para o seu filho, que você pensa que é brincadeira, mas não é brincadeira. É a faixa etária dele. E nós só estamos cumprindo o que a lei pede, onde os capoeiristas estão mais ligados no mundo, né? Só para... Justamente. Então, depois que você está ali, entendeu? Você está de acordo com a lei, com as leis diretrizes, né? E base da educação. Então, você não tem para onde correr, você está entendendo? Você está indo no caminho certo. Agora, você precisa estar mesmo, estudar, se aperfeiçoar, entendeu? Está sempre se atualizando, que isso é o mais importante. E a gente já trabalha com uma arte que, querendo ou não, no mundo de hoje ainda sofre preconceito. Então, se você não tem estudo, se você não sabe explicar e passar que você realmente está falando com seriedade, que você sabe fazer aquilo e que é para acreditarem no seu trabalho, aí que não vai para frente mesmo. Então, os pais estão cada vez mais questionadores, as crianças estão muito inteligentes, elas estão vindo assim acima da média, querendo questionar. Então, se você chega na escola e você não sabe falar, não sabe explicar, aí que a capoeira vai falar assim, a capoeira é isso, bando de vagabundo, e não sei mais o quê. Então, a gente tem que estar cada vez mais estudado, sabendo lidar com as coisas, ter um bom emocional, que é muito importante para todo profissional, né? E ainda mais a gente lida com crianças, né? No desenvolvimento delas, na construção delas, na identidade delas. Então, a gente precisa estar sabendo o que realmente a gente está fazendo. Verdade. Boa, obrigada, Braz. Braz, pode ir. Geri? Oi? Ô, gente, desculpa, que eu tenho dificuldade com informática, tecnologia. Eu apanho muito. De boa. Até para entrar, eu tive uma dificuldade, que em casa acabou a internet, mas enfim, tá tudo certo. Tecnologia. Não, eu só queria, na verdade, destacar uma coisa que é muito bacana que a minha Sueli comentou, que a gente tem que mostrar o que a gente faz. A gente tem sempre que alardear isso. Eu lembro que eu fiz estágio com uma advogada que ela falou o seguinte, eu era estagiário, me mostre o seu serviço. Não deixe eu valorizar você quando você não estiver mais comigo. Então, mostre que você é bom. Ela dizia assim, eu tinha uma diarista na minha casa, que eu chegava em casa e dizia assim, olha, dona fulana, como é que o meu chão não está brilhando? Olha, dona fulana, como é que está limpo ali o armário? Ou seja, ela mostrava isso, que, igual a Messa falou, faz um evento trimestralmente ou periodicamente para mostrar que as crianças estão fazendo capoeira também. Porque, realmente, tem um amigo meu que ele rescindiu o contrato dele com um colégio e colocaram outra pessoa para dar aula de capoeira lá nesse colégio. Passou uns meses e chamaram ele de volta. E falaram, caramba, fulano, como você é bom. Mas foi erro dele também, porque ele não soube mostrar o serviço bom que ele fazia naquele colégio.
Eu acho que isso é muito importante, a gente sempre colocar em evidência o que a gente está fazendo para os pais, para os responsáveis, enfim, para eles terem consciência que a gente não está só, não é uma brincadeira, uma recreação tão somente. É uma forma de ensinar capoeira através da brincadeira, de uma lúdica. Mas é só isso, mestre. Assim, só queria pontuar isso porque essa é muito brincadeira, importante. né? Tendo objetividade. Eu vi uma vez uma fala que eu achei muito bacana, que ele dizia que o capoeirista não sabe se vender muitas vezes. O capoeirista fala assim, quanto que é? Aí ele falou, você tem que mostrar para a pessoa os benefícios que ele está tendo com a capoeira. Para ele falar assim, nossa, tudo isso só por isso? Tá barato, hein? Porque é isso, tem que saber vender, né, capoeira. Não é ginástica tão somente. Não é só uma arte marcial. Mas é muito bacana, mestre. Bom destaque que você deu aqui nesse momento, viu? Obrigado. Não, Deixa eu falar uma coisa. o mestre foi sabe? Ele é excelente. Eu acho que também agora eu vou começar a vender também, sabe? Porque eu estou andando nas ruas, todo mundo falando assim, nossa, você é irmã da Manduca? Aí eu sou amiga, você é amiga? Aí eu vou ter que começar a vender a capoeira que ele faz assim, gente, olha que belo, que belo. Mestre quer falar, só um minutinho. Então, pessoal, aproveitando aí que eu gosto de pegar as deixas, tá? Então, aproveitando essa deixa aí do mestre Ligeirinho, é justamente o que a gente refletiu no encontro anterior, né? E a gente está pegando algumas frases de impacto de cada encontro, e aí eu estou até postando lá no grupo para que sirva de parâmetro, né? Para entender, poder ter uma compreensão do que a gente conversou durante esse encontro. E eu coloquei uma frase que é o seguinte, em relação a justamente essa questão do produto que nós temos na mão, que é a capoeira, né? Então, eu coloquei o seguinte, se você tratar o seu produto com mediocridade, você estará sendo medíocre, você será considerado medíocre, né? Então, o fato da gente ter um entendimento do que é a capoeira, em qualquer que seja o segmento, não se fala, não estou tratando só do segmento infantil aqui, não, tá? Estou falando de uma maneira geral. Se você ter essa conexão com a capoeira, e na hora que você for colocar o seu produto, né, que muitas vezes, eu não estou falando de maneira pejorativa, tá, gente? Que muitas vezes, o mestre está falando que a capoeira é um produto. É sim um produto. Quando a gente trabalha profissionalmente com a capoeira, independente dela ser a sua filosofia de vida, se ela ser ancestralidade, dela ser tudo isso que, não preciso falar que só tem capoeirista experiente aqui e os mais novos também já têm um entendimento, né? Ela é um produto para a gente está oferecendo, dentro do mercado de trabalho, um produto, através do método que cada um vai desenvolvendo. E o AEIOU hoje é um produto de sucesso, né? A partir do momento que muitas pessoas, muitas instituições acreditam nesse produto. Então, a gente deve tratar com muita seriedade isso, porque se tratar com mediocridade, se não souber se expressar, você vai ser considerado medíocre. E, assim sendo, por continuidade, o serviço que você quer ofertar e oferecer, ele também vai ser considerado medíocre. Né? Aquilo que eu já botei para vocês, que tem professores de R$15 por hora aula e tem professor de 150 prata por hora aula. Entendeu? Então, isso aí vai depender do quê? Do seu engajamento, né? Do seu conhecimento, da maneira da sua oratória, né? De qualidades que um bom profissional vai ter que ter. Muitas vezes o cara é bom pra caramba de capoeira, mas na hora que ele vai transmitir isso, ele não consegue. Quando vai falar na frente do público, ele trava, entendeu? Ele não se expressa com clareza. Então, tudo isso vai ser importantíssimo para a formação, né? De um bom profissional. E se a gente souber transmitir isso através como o Brás falou, e todo mundo aqui sabe muito bem, dos benefícios que a capoeira oferece na formação integral das crianças, né? E para os adultos e jovens também, idosos, enfim, todos os públicos possíveis, a gente só tem a ganhar. E aí eu queria colocar mais uma coisa que é importante. Muito se falou aqui justamente disso, né? Recentemente o pajé que está aqui mesmo, ele me relatou. Ele assumiu uma escola e, anteriormente, existia um professor que ministrava aula nessa escola, e a gente assumiu a escola, né? E, quando ele chegou para dar aula, as crianças só falavam era capo queimada, sei lá,
Capobol, que era, né, e eu recebi alguns relatos nesse sentido também, em outras instituições, que sabe aquele professor de educação física que chegava, pegava uma bola queimada para as meninas e futebol para os meninos, jogava a bola lá no meio da quadra, né? E os meninos jogavam futebol, pegavam uma bola, meninas, queimada, enfim. Por isso que a educação física hoje está uma merda, entendeu? Desculpe a expressão, porque criou-se um desinteresse na questão da educação física, porque o professor chegava lá, era muito fácil para ele, estava lá, jogava bola. E aí eu comparei com a minha educação física, que eu fiz teste de Cooper, salto em distância, salto em altura, que eu fiz, além do atletismo, futebol, basquetebol, handebol, voleibol, natação, entendeu? Então, me proporcionou uma série de experiências. Aí é onde eu quero chegar, é o seguinte, que você, muitas vezes, na sua aula, você pode escolher uma aula e falar assim, pô, hoje eu vou passar uma atividade aqui que... vou pegar aqui e vou criar uma atividade que não vai ser, muitas vezes, relacionada especificamente aos movimentos da capoeira, mas para que vai criar um ambiente que, num dia, a gente possa brincar de uma maneira diferente, mesmo que seja uma aula de capoeira. Eu não sei se vocês vão lembrar aí, quem estudou vai lembrar bem, quando a professora chegava e falava assim, hoje nossa aula não vai ser aqui, vamos lá e vamos ter uma aula lá no pátio, vamos ter uma aula lá embaixo, né, ao ar livre. Pô, isso já criava uma expectativa enorme e positiva, porque você já ficava feliz, caraca, vou sair de dentro dessa sala e vou ter uma aula ao ar livre hoje. E, geralmente, o contexto dessa aula era diferente. Então, teve uma situação que aconteceu um tempinho atrás, um professor levou um túnel, né? Aqueles túnel que a criança passa por dentro, e levou o túnel para a aula. E colocou o túnel ali, falou sobre a questão do caranguejo, de 20 caranguejos, passar dentro do túnel e tal. E aí eu recebi uma ligação, falou, uma aula que foi um pouco sem contexto, isso, aquilo e tudo. E eu passei para a coordenação pedagógica da escola, né, que esse profissional que trabalha comigo tinha executado essa aula, né, mas que dentro do nosso método, do nosso entendimento, que aulas assim são positivas, né? Eu cito aqui para vocês que a gente tinha dentro de uma das escolas, a gente tinha aula segunda, quarta e sexta. E na sexta, com o tempo, segunda e quarta treinava pesado, fazia movimentação, e na sexta criou-se um ritual do futebol da capoeira, da molecada da capoeira, se juntava, ia para a Grama Society e jogava capoeira, né? E jogava o futebolzinho. E aí esse sentimento se espalhou pela escola inteira, e dos 20, 30 alunos que tinha da capoeira, quando viu na hora do futebol da capoeira, tinha mais de 50, 60 alunos da escola inteira. O pessoal ficava olhando de cima da janela assim, começou o futebol, terminar a prova, Desce todo mundo, criava aquela expectativa. A Nina deve lembrar disso. Então, o que acontece? Se a gente for parar para pensar, era um futebol que muitas vezes não tinha, né, as potências físicas ali e as habilidades, elas interessariam diretamente nas minhas aulas de capoeira, né, porque a pessoa está correndo, está se movimentando, lateralidade, enfim, tudo dentro do jogo, que isso agregaria valor dentro da aula. Mas a gente não poderia diretamente ligar aos movimentos da capoeira. Só que o quão importante foi para se criar um ambiente de união, de socialização, de cooperação entre todos os envolvidos, entendeu? Então, até nesse aspecto, a gente tem que saber se posicionar, porque muitas vezes a aula que você propõe, pô, ligeirinho pode chegar lá o mestre e falar, galera, hoje massa, vamos fazer um pique-esconde aqui na aula. Aí o pai vai chegar, mas, pô, não estou pagando para o meu filho vir aqui brincar de pique-esconde, isso ele faz lá debaixo do bloco. Muitas vezes ele não faz debaixo do bloco. E muitas vezes você brincar de pique-esconde com seus amigos da capoeira é uma experiência totalmente diferente de você brincar dentro da sua quadra, dentro da sua escola. Entendeu? Então, cria um cenário diferente. Sentimento de equipe. Né? Um sentimento de união, de equipe, que depois vai se transmitir dentro da capoeira. Eu falo com os meus alunos hoje, os adultos, que hoje a capoeira ela é totalmente diferente do que era no passado, sacou, galera? O Gaguinho, o mestre Gaguinho que está aí, a galera também que teve as raízes lá no mestre Adilson, vai saber muito bem do que eu estou falando.
Antigamente a galera se reunia final de semana e falava, pô, todo mundo vamos para o CO, vamos fazer um treino, vamos treinar um macaquinho, vamos treinar um movimento, vamos treinar um salto, se juntava, saía junto à noite, quando você via tinha 20, 30 caras saindo junto à noite. Porra, isso não existe mais na capoeira hoje, não existe mais. Cada um tem a sua vida individualmente, né, e acaba que prioriza em alguns momentos esse convívio familiar, mas que enfraqueceu esse sentimento de grupo dentro da capoeira. Entendeu? A gente não vê mais isso. Você não vê mais isso hoje. A galera se juntando todo mundo para viajar sem ser uma viagem de capoeira. Não, vamos para o final de semana na praia, se junta todo mundo. Não, vamos sair para jantar, vamos assistir um filme junto. Não sei se só na UCDF que isso acontece, mas eu vejo, de uma maneira geral, pelo que eu acompanho, né, que é um fenômeno que acontece em todos os grupos de capoeira, que antigamente era muito forte esse sentimento, né, que a gente convivia socialmente e isso fortalecia demais os laços na capoeira, e que não se tem mais hoje, sacou? Eu falo isso, eu falo de vez em quando, eu brinco com meus alunos, eu falo, porra, galera, tá aí um tempão, nem lembro a última vez que alguém me chamou para jantar na casa, para a gente poder fazer alguma coisa. Quando reúne, está reunindo sempre na minha casa, mas na casa dos outros a gente não vê mais isso. Alguém ligar e falar, e aí, mestre, vamos pegar um final de semana, vamos lá no cinema, vamos assistir um filme. Então, esse sentimento, não sei se é uma coisa particular minha, mas eu vejo de uma maneira geral em todos os grupos de capoeira, sabe? E esse sentimento se perdeu um pouco, se encontrar para treinar, para fazer uma coisa que fuja daquele contexto, né? E isso, na capoeira para as crianças, vai ser interessantíssimo, entendeu? Primordial. Você muitas vezes propor uma atividade que seja diferenciada, né? E que possa trazer esse sentimento de união, de cooperação, e que vai ser muito importante no contexto de uma roda, porque antigamente a gente tinha aquele sentimento, cheguei na roda com meus amigos, cheguei lá com um bambu preto na roda, meu camarada, pô, se deu uma banda nele, essa banda doeu em mim, né? E hoje a gente vê, se deu uma banda nele, que se lasque, foi nele, não foi em mim. Não é assim que a sociedade vive hoje? Entendeu? É um sentimento individualista. Várias vezes eu cheguei numa roda de capoeira, estava lá o Ligeirinho, que é meu camarada, falou, Foca, o que pegar para você, pegou para mim também. Então, esse sentimento é um sentimento que a gente deve preservar, sacou? E não digo só nessas questões de o bicho pegar na roda, mas assim, eu costumo brincar que é a coisa da amizade. Ô, mestre Ligeirinho, se o pneu do seu carro furar 3 horas da manhã, se você tiver sem step, sem chave de roda, pode me ligar que eu vou atender e vou te ajudar, sacou? Então, criar esse sentimento é importante. E muitas vezes as atividades que não estão diretamente ligadas aos movimentos da capoeira podem proporcionar isso e agregar esse valor dentro das nossas aulas. Beleza, galera? Só queria transmitir um pouco desse sentimento aí. Tem pessoal falando aqui no chat, né? O Tos botou que é sempre com brincar com intencionalidade. O Pajé colocou a formação integral da criança passa por etapas. E uma das mais importantes é o brincar. Quantas crianças que vemos hoje em dia com déficit na aprendizagem exatamente porque as etapas foram queimadas. A Branca botou brincadeira com objetivo. O Bambu colocou que essa parte do pai acompanhar através de atividades na escola, que os pais possam ver e acompanhar o desenvolvimento auxilia muito na parte futura para o evento principal, batizado festival, pois o pai vai com alegria, pois sabe que o filho aprendeu a capoeira sim. Quando não tem muitos falam, não, meu filho só brinca, nem faz mesmo capoeira, não vai participar. É isso mesmo. A Nina botou que é o senso de comunidade. É isso. Então, você tá vendo, né? Tá todo mundo entendendo, compreendendo, né? Nossa realidade é essa, né? E teve ali uma coisa que eu li, que eu queria falar aqui. Deixa eu ver o que é. Nossa, mano, tá passando rápido. Tá. Deixa eu ver. É no déficit de Acho que é. Não, agora eu já perdi. Enfim. Então, gente, para vocês entenderem, né, que é isso, né? Nossa realidade é essa, né? Nós temos crianças aí que... foi o Pajé que falou, não, foi o... Quem que foi que falou?
essa questão dos pais, né? Aqui foi o bambu preto. Bambu, né? De acompanhar, né? O desenvolvimento e tudo mais. Enfim, olha só, se a gente parar para observar, né? Quando a gente tem essas reuniões de pais e alunos e tudo, você chega lá para falar assim, né? Todas as reuniões, não, porque seu filho está assim, seu filho não sei o quê, seu filho não sei o quê, seu filho não sei o quê. Aí o pai fala, tá, e aí? Mudou alguma coisa? Só não tem solução, né? Você só falou, e aí? Aí que eu falo, né? Que eu fico na minha cabeça, que eu sempre sou do contra, né? Eu não sei por quê, que acontece comigo. Enfim, porque em vez dessas reuniões pedagógicas serem só de, tipo assim, senta o pai, aí fala do aluno e tchau. Não, gente. Por que vocês não dão uma proposta? Ó, pai, você chega em casa, eu sei que você está cansado, trabalhou o dia inteiro, o dia não está bom, mas pô, pega um minutinho, vai brincar um pouquinho com o seu filho disso que ele está precisando desenvolver. Por que você não faz? Você não dá sugestões, né, para poder tentar solucionar algo, né, que não está legal na criança. Você só impõe Então, problema. você só impõe, né? Tipo assim, é isso, entendeu? E se vira e vê, porque a gente já tentou, a gente já e já. Não, porque a gente tem que ter o complemento de lá ou de cá e a gente fazer construir, né, algo. Então, acho que essas reuniões assim que a gente tem com os pais seriam muito mais produtivas, entendeu? Se a gente também desse tipo assim, vamos fazer, pai, eu sei que é difícil, mas tenta no sábado sair para fazer isso, tenta no domingo, tenta. Então, levar sugestões também, ele também propor para você, que realmente nesse dia não dá, e você tentar sugerir outra, ter um diálogo, né, que vocês consigam construir algo, né, melhor, como eu tenho, tipo assim, nas minhas aulas mesmo, não sei se vocês, né, geralmente, às vezes, eu não tenho como estar todo dia, toda minha aula, ao final da aula, ter a oportunidade de estar com o pai e com a mãe. Eu acredito que eu não tenho essa oportunidade, mas quando eu tenho, aí eu vou, eu falo, e aí a mãe fala assim, nossa, que legal, que bacana, porque ela acha que, tipo assim, a gente está lá para dar uma atividade e tchau. Você está entendendo? E aí, quando ela tem a oportunidade que geralmente sempre a gente tem novos alunos, então geralmente elas não conhecem, não sabem, não sabem quem você é. E às vezes também pela sua modalidade, ela fala, professor, melhor falar com o professor lá da atividade da minha filha lá de currículo normal do que falar com o professor de capoeira, enfim. Extracurricular, né? Então, quando você tem a oportunidade, né, a mãe chegar lá e você fala, nossa, que bom que você veio aqui e tal. Aí ela pergunta, aí, como vai ser? Porque é o único papo que ela tem ali na hora, porque na verdade ela não quer nem saber como está o filho dela na capoeira, como está, entendeu? E aí você vai começar a falar, não, assim, assim. Aí ela fala assim, eu tive uma aluna esses dias e nem foi na capoeira, foi na ginástica. Aí ela pegou e falou assim, nossa, mas a professora dela da grade curricular fala uma coisa diferente. Eu falei, pois é, por isso que é bom, importante você estar sempre inteirada, tanto com a ginástica, tanto com a outra atividade que a sua filha faz, com a grade curricular da escola. Então, ela, ai, que interessante. Eu falei, pois é, porque aí você vai tentar entender o que está acontecendo com a sua filha, entendeu? Você não pega só o que está lá em cima, você pega o que está aqui, o que está ali, o que está acontecendo, porque eu estou aqui, eu falei para ela, eu estou aqui, eu estou dando aula, mas eu estou aqui só para fazer ela fazer um movimento, fazer uma abertura, fazer uma estrelinha, não estou aqui para isso. Aí ela ficou assim, nossa, que legal, interessante, então, professor, muito bom conversar com você, eu vou conversar mais vezes e tal. Aí ela chegou um dia, até ela já chegou, nos outros dias ela chegou mais interessante, já chegou um pouquinho antes na aula, observou. Aí ela falou, bem que você falou, né, que ela é assim, assim e tal, e a outra professora, eu falei, pois é, eu estou te falando, então isso é interessante, você conhecer, entender. Que às vezes uma atitude que ela tem no lugar não é a mesma que ela tem numa outra, entendeu? Então você começa a construir, a entender melhor a sua filha. Aí ela ficou, poxa, que bacana. Quer dizer, a gente está. Por isso que eu falo que é importante a gente saber o que a gente está fazendo, o nosso papel, entendeu? Que antigamente o nosso papel nós éramos ditador. Né? A gente ditava e a criança fazia. Hoje em dia, não, você está ali para você compreender, entender, a gente tem essas trocas, entendeu? E quanto mais trocas a gente tiver, gente, você evolui, você vai, ó, você brinca na sua aula. Quando você vê, eu falo assim, gente, já passou minha aula?
Eu falo, Tão rápido. aí eu fico assim, as meninas estão lá, ainda falta 5, 10 minutos para a aula. Eu falei, gente, agilize e tal, não sei o quê. Aí a Amanda fala, mãe, a nossa aula. Eu falei, não, minha filha, é porque passa muito rápido. Então, se ela chegar um pouquinho antes, assim, a gente começa e a gente tem o melhor aproveitamento. Elas gostam, elas curtem, elas Tem dia que a gente vai te te passa. horas da tarde, a gente brincando, aí a gente Diretora fica nas costas. diretora desse... Porque as crianças estavam animadas, só as crianças, a gente também está animada, a gente daquilo que a gente faz, que a gente se compromete. Então, eu acho que é isso, entendeu? Então, na educação infantil, a gente procura brincar através da brincadeira, né? A gente poder construir, né? A gente poder mostrar, desenvolver, né? Desenvolver através da capoeira. Já no ensino fundamental 1, a gente pode, sim, a gente traz as brincadeiras, já são outros tipos de brincadeiras. Inclusive, hoje eu estava fazendo com a Amanda, eu estava falando assim para a Amanda, Amanda, vamos lá, a gente faz cabeça, sabe aquela música? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, enfim. Aí eu falei assim, ó, a gente inicia a aula, fala assim, gente, vamos lá, cabeça, dá os meninos tudo, cabeça, ombro, joelho e pé. Aí acelera a música, cabeça, ombro, olhos, ouvido, boca, enfim. Aí, se você chegar, aí pegar, botar um papelzinho lá com cabeça, ombro, joelho e pé, e chegar assim, agora você. Aí vai lá com os papelzinhos dobradinhos, sabe quando a gente faz de festa de Natal, né? Para ver quem vai dar amigo oculto. Aí ele tira lá. Aí fala, você, tira o papel, aí tira lá a cabeça. Aí eu leio, né? Que às vezes a criança na educação infantil não sabe ler, né? Aí você tira. Cabeça, gente, faz um movimento de cabeça. Aí a criança faz de cabeça. Aí eu falei, como é que a música falou cabeça? Então, quer dizer, você está desenvolvendo a sua atividade com uma música que ele já conhece, entendeu? E que ele se diverte, que ele acha legal, que está sendo dentro da capoeira. Você está entendendo? Então, se você sempre eu falo, gente, sempre todo mundo atualiza, né? Músicas, tudo se atualiza, né? Aí, esses dias, eu falei assim, gente, silêncio. Aí, puxa, 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 estica, estica, estica. 1, 2, 3. Aí eu, boa. Enrola, Enrola, enrola. Puxa, puxa, puxa. 1, 2, 3. Gente, todos sabiam dessa música. Maravilha. Pronto, em todas as aulas, quando eu chego lá na educação, eu digo, enrola, enrola, enrola. Puxa, puxa, puxa. 1, 2, 3. As crianças ficam tudo em silêncio. Então, isso está lá na educação infantil, está lá escrito que o que a escola passa. Então, quando você sabe o que a escola tem de planejamento, né? Então, você consegue conciliar suas aulas. Então, isso é muito importante. Entendeu? Então, quando eu chego lá na escola, eu falo, rola, 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 puxa, puxa. Tem aquela outra, orelha, boca, nariz, não sei o quê. Tudo silêncio. Então, você está junto com a escola, você está se juntando, construindo para a sua atividade. Então, isso é muito importante também, entendeu? Então, isso aí são coisas de vivências, né? Minha, da Amanda, do Mestre Foca, que eu estou falando para vocês, que eu sei que vocês também têm vários outros tipos de vivências, entendeu? Que se vocês quiserem explanar agora, a gente passa também, que isso é importante para a gente estar aqui conversando. Então, quem quiser ficar à vontade aí, de falar mais alguma coisinha. Tem alguém que botou alguma coisa? O Pichote colocou que a gente tem que mostrar que a capoeira evoluiu na educação, porque os pais ainda têm aquela visão antiga da capoeira, né? Muitos ainda, gente, muitos ainda. Então, por isso que é importante a gente produzir, né, conteúdos, como os livros, como os artigos, como isso que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Porque a gente passar realmente uma outra imagem, entendeu? Que é a realidade, entendeu? Então, por isso que é importante, por isso que esse momento aqui, que todos nós estamos fazendo parte, é muito importante, entendeu? Mas demais, contribui não só para mim, não só para a Amanda, não só para o mestre, para todos nós, entendeu? Isso é muito importante, todos vocês. E é que nem acontece com a gente, né? Quando a gente estava tendo as aulas, né? Que agora a gente está de folga, semana que vem já volta. Eu fiz uma atividade com as crianças,
contei pro meu pai, aí eles ficaram animadíssimos, as crianças amaram. Só que aí, quando eu contei a brincadeira pro meu pai, ele já falou assim: opa, a gente pode acrescentar isso. Então, mesmo tendo sido tão legal, as crianças amaram, mas o meu pai já teve outra visão e já aumentou a brincadeira e ficou mais divertido ainda. Então, tipo, a gente nunca pode pensar que tá bom, tá legal, que sempre vai ter novas ideias, a criatividade vem. Então, tudo que é bom dá para melhorar cada vez mais, né? Com certeza. Então, agora fica aberto para quem quiser falar, Gente, fique à vontade, viu? tá? Vamos lá. Que o Brás quer falar aqui. É, Brás? Pode abrir o microfone. Pode abrir, Brás. Não tá dando. Não, você não abriu o microfone ainda Não não, abriu, Brás. não, Brás. Não abriu, não. Aqui, perdão, Aí. desculpa. Ai, agora sim. Você estava Pegando- falando Não em entendi Libras e a nada, gente não né? estava entendendo. Pegando o que a senhora falou, a importância de nós estar sabendo o plano de aula da escola, para nós colocar nossa atividade, isso é muito importante. Antes de fechar o semestre, foi o que eu fiz aqui, né? Foi com cada escola saber qual era o plano de aula deles, o que eles iam trabalhar de 2 meses, e eu acrescentei a mesma atividade que eles iam passar na sala de aula, eu coloquei dentro da capoeira, claro, com coisa diferente, né? Mas o mesmo assunto. No caso, eu estava falando sobre foi das mulheres, o dia da entrada das mulheres, se eu não me engano. Acho que foi isso. A gente colocou a importância da mulher na capoeira. Então, a gente estava trabalhando com a escola, o mesmo assunto da escola, dentro da aula de capoeira. A importância da gente estar junto com a escola. Super, super importante. Isso mesmo. E outra coisa, gente, eu mesmo, né, que eu trabalho em várias escolas, eu, mestre Amanda, várias escolas que são católicas, que não são, tem escolas que são francesas, são escolas... Então, cada uma Tem essa tem metodologia. tem seu plano. Então, quer dizer, a gente tem uma escola que ela fala que elas não têm religião, entendeu? Então, elas não comemoram esses negócios de junina. Mas o que acontece? Como diz umas alunas nossas, são muito inteligentes, né? Elas falam assim... Como é que elas falam? Não, foi assim, ó. Olha só. A festa junina se chama festa cultural. Aí ela chegou para mim assim, Tia Amanda, assim, aqui você colocou tudo, porque ela treina comigo em 2 escolas, que ela treina a mais, que a mãe dela tá pagando a mais para ela treinar. Aí, aqui você colocou tudo bonito, botou as bandeirinhas, tudo super legal. E lá na escola, eles botaram uma tal de festa cultural, onde eles vendem milho, pamonha, churrasquinho, tem bandeirinha, as mesmas coisas, só para falar que vai festa junina, porque a nossa escola não pode ser católica. Eu, que sou judia, aceitaria tranquilamente. Mas olha só que mentalidade da nossa escola. A menina tem 9 anos. Ou que ela falou pra gente, né? E aí a gente, não, mas não pode ser assim. A escola, ela fala que não. Então, e esses dias mesmo, até uma outra professora falou assim, nossa, você já estava montando a minha festa junina. Aí a diretora, pois é, então você escolhe um tema Maranhão e aí você faz a sua festa. Nessa mesma escola. Nessa mesma escola. Então, tinha que pegar uma... inteligência, não sei coisa, entendeu? Tem as mesmas coisas, mesmas músicas, mas o tema é Maranhão, é não sei o quê, é Ceará, e não é festa junina. Enfim, a gente e a gente tem que saber qual é cada escola, né? Cada escola a gente já sabe, né, como que é o método, tudo. Então a gente segue e vamos embora, e é isso. Né? Mais alguém? O pessoal está calado? As considerações aí. Mestre Foca vai entrar aqui, então. Então, gente, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz com a presença de todos, espero que vocês tenham gostado, entendeu? A gente tinha também mais algumas brincadeiras e tudo, mas o mestre vai ficar para nosso, práticas, né? Mas a gente vai ficar para as práticas, a gente vai fazer com vocês, tá bom? Fique com Deus. Boa noite. Maravilha, pessoal, né? Agradecer aí a Manduca e a mestra Sueli
por poder disponibilizar para nós aí essas informações, né, que são super relevantes, né, para a gente que está trabalhando, atuando nessa área, ou até mesmo quem não está atuando, né, porque o dia de amanhã ninguém sabe, né? Eu nunca imaginei que hoje capoeira fosse ser o meu ganha-pão, né, a subsistência da minha família e tudo, e acaba que a vida te empurra muitas vezes, né? E graças a Deus me colocou nesse caminho. Por isso que eu acho que é fundamental a gente continuar sempre se atualizando, e esses temas são super importantes para a gente atingir esses objetivos, né? A questão da brincadeira, como foi abordado aqui, uma aula hoje de capoeira para criança que não envolve esses elementos do brincar, para ajudar no desenvolvimento, você está na idade da pedra. Com certeza você está ficando para trás, porque você vai conseguir manter esse aluno, mas não vai conseguir, muitas vezes, mantê-lo por muito tempo, porque até mesmo atividades que eram super engessadas, como balé, judô, a gente está vendo que a capoeira está servindo de exemplo para que essas atividades se movimentem. Então, o que a gente não enxergava antigamente, uma aula de judô com atividades recreativas, não tinha, né? Pelo caráter oriental, pela aquela seriedade, do respeito, tanto que o pai, pô, o moleque é zoneiro, põe no judô, né? E por causa da questão da disciplina mesmo que tem em relação ao tatame e tal. Mas eu convivo com um professor de judô que hoje, querendo ou não querendo, a capoeira está servindo de espelho, né? Para o balé mesmo, o balé era totalmente engessado, e hoje a gente vê as professoras trazendo outros elementos para a aula de balé, colocando algumas coisas que até então a gente nunca imaginava. E na minha visão, né, como estou inserido nesse ambiente escolar há muito tempo, já são quase 30 anos trabalhando dentro das escolas, né, eu enxergo que a capoeira foi pioneira nesse sentido, sabe? De trazer novos elementos, né, para as aulas. E acaba que está despertando nos outros essas possibilidades também, porque está tudo ligado, né? Esse sucesso das atividades estão totalmente ligados, tá bom? Então, para não me alongar muito, queria agradecer a todos, né, que estão aqui presentes, que estiveram com a gente nessa noite de hoje, né? A formação está no segundo módulo, tá? A gente tem mais um encontro para finalizar esse segundo módulo. São 6 módulos, tá, pessoal? Então, tem muito assunto ainda para frente, viu? E, com certeza, tudo nessa pegada, né? Que você vê que hoje você começa com uma palavra, né? E quando você vê, vai destrinchando, cada um vai colaborando com as suas vivências, e juntos a gente consegue tratar esse tema e fazer com que esse tema, pô, se fosse se alongar aqui, esse assunto ia rolar muito, porque ainda tinha muita coisa a ser debatida, mas o legal é ficar com aquele gostinho de quero mais, né, e despertar a vontade de, no próximo encontro, poder estar presente também, na medida do possível, todo mundo junto, né, para que a gente possa estar cada vez melhores, né, oferecer melhor, um produto melhor para os nossos alunos, tá bom? Então, agradecer a Nina, mestre Ligeirinho, a Branca, ao Braz, que está lá no Belém, que está lá em Redenção do Pará, sempre aí com a gente, mestre Gaguinho, Sorro, Luan, Bambu Preto, né, mestre Barba, Pajé, mestre Ariane, mestre Sueli, o Cravo, o Toso, Clarice, Pichote, Pé de Valsa, Manduca e os outros também que entraram, né? Andorinha, tá? Que estiveram aqui conosco e que fazem com que essa noite valha a pena e que fique cada vez melhor essa formação. Tá bom, pessoal? De coração, boa noite a todos, um excelente final de semana, e na próxima semana a gente volta a se encontrar. Mestre Gaguinho, aquele pedido de vocês aí, já conversei com o Pichote. Na segunda-feira a gente vai dar prosseguimento a isso, tá bom? E a gente vai conversando durante a semana aí. Beleza? Axé, meu povo. Fiquem com Deus aí. Axé, boa noite. Ótima noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, mestre Sueli, Manduca, mestre Foca, Nina. Valeu, vamos para cima. Branca.